Normalmente eu não tenho o hábito de responder aos comentários que algumas pessoas fazem, bem distantes da realidade, mas em razão de existirem outros que estão divulgando o mesmo tema de maneira completamente distante da realidade, resolvi, na humilde dependência do Espírito da Verdade, esclarecer os fatos. Determinado indivíduo escreveu aqui dizendo que a nação hoje de Yaoshuru não é a verdadeira. Tem aqueles que dizem também que o Mashiach, Mehushia, era negro. Já ouvi alguns pesquisadores, até uma pessoa muito ilustre, muito conhecida, que teve, infelizmente, problemas espirituais muito sérios, dizer que o povo cigano é uma meia tribo de Manassés que se encontra disperso. Até entre os índios americanos existe o conceito de que lá habitam Yahudim, povo judeu, povo judaico, né, no caso. Bom, diante desses vários argumentos, mas sem fundamento, eu gostaria de colocar em destaque e humildemente classificar como um nocaute definitivo nessa mentirada toda. Primeiro, o tempo do fim, o tempo escatológico, o tempo determinado pelo Altíssimo, embora não saibamos o dia e nem a hora, coincide de maneira ampla com os sintomas atuais. O que nós vemos hoje no mundo, sem dúvida alguma, estão pontilhando a volta do nosso Salvador amado Yahushua. Segunda colocação. Se esse povo que aí está, Yaoshuru, não é o povo verdadeiro, ter-se-ia que criar uma nova nação, constituir uma nova nação, para que pudessem abrigar, para que pudessem fazer parte das profecias do seu cumprimento relativas ao povo de Yaoshuru. Bom, se esse povo que aí está não é a verdadeira nação de Yaoshuru, há um equívoco muito grande da parte daqueles que assim pronunciam, porque Yaoshuru, e que alguns preferem a transliteração aí, que Israel, é uma nação constituída desde 1948. É o único povo que hoje concentra as atenções do mundo em termos bíblicos, históricos, escatológicos. Não existe outro povo. O que existe no mundo atualmente são dispersões. Inclusive o hebraico que se fala hoje em Yaoshuru é o hebraico sem os sinais massoréticos. Os sinais massoréticos foram dados para os judeus, os Yahudim da diáspora, os que se encontram dispersos na nação de Yaoshuru. De todos os povos, até de dentro de países que abrigavam cientistas famosos, Yahudim de todo o mundo estão retornando à sua terra em cumprimento fiel das profecias. Os sinais massoréticos, conforme dissemos, foram dados para os Yahudim da diáspora, e com dificuldade, ao retornarem
à sua terra de origem, ao seu convívio familiar, podemos dizer assim, teriam um pouco de dificuldade para se readaptarem à língua. Então, os sinais massoréticos foram criados justamente para estabelecer essa fonética perdida, entre aspas, porque há muitos Yahudim que leem as escrituras no hebraico sem necessariamente os sinais massoréticos. Não é mesmo? Tudo nos leva a crer que o povo que aí está é, sem dúvida alguma, o povo de Yelchoru, com quem o Altíssimo está tratando e vai tratar na vinda do Mashiach. Admitir um outro povo seria sensato admitir a dispersão desse povo e não a nação propriamente dita de Yelchoru, que é uma só. Eu fico até pensando aqui para falar, para não soltar o que às vezes dá vontade de dizer. Mas isso é uma demonstração de burrice impressionante, admitir uma outra nação além do que já existe. Isso é prova de burrice, falta de conhecimento, de cultura. Não existe mais possibilidade de se criar uma outra nação. Aí você talvez queira argumentar da seguinte maneira: bom, o Mashiach, se é que você admite a volta do Mashiach, né? O arrebatamento rápido e a consequente tribulação, o tratamento específico, o levantamento de todas as nações para concluir ali no Armagedon, o desfecho para o reinado do Messias em 14 de Zacarias, conforme você deve ler e estudar um pouco, o que está dentro desse contexto da volta e do estabelecimento do reino. Não existe a mínima possibilidade de se criar uma outra nação. Todos os estudiosos que usam um pouquinho do cérebro sabem que nós estamos vivendo o tempo do fim. O que se podia admitir, a dispersão de um povo, e você classificar então que aquele povo disperso é que é o verdadeiro povo de Yelchoru. Admitir entre aspas, porque se você quisesse concluir desta maneira, eu lhe diria que a nação de Israel predominantemente existe. Não há um outro povo, não há uma outra nação reconhecida internacionalmente. O povo de Yelchoru, meu amigo, de Israel, é reconhecido no mundo inteiro. Só não é reconhecido pelos inimigos da verdade. É este povo que aí está, a quem nós amamos, em quem nós realmente entendemos como o povo do Altíssimo, que está sendo revelado a ele, que o Mashiach já veio, a este mesmo povo. E quando eu falo que está sendo revelado a este povo, a princípio aqueles que têm uma simpatia à minha fala, imediatamente podem tentar ficar insatisfeitos, mas não invalida as cerca de 300 profecias que eu tenho aqui e prova que o Messias já veio. Mas negar a existência da nação de Yelchoru, tentar criar agora uma outra ideia, um outro povo, uma outra imagem. De onde você vai tirar esse povo? Você vai invalidar
a nação de Israel, Yelchoru, e Israel, você vai descredenciar perante o mundo, dizendo que esse povo agora não é o povo verdadeiro? E me responda a essa última pergunta, porque esse assunto é bem vasto, né? Mas eu vou concluir dizendo o seguinte. Me responda a seguinte pergunta. Com quem o povo de Yelchoru, com quem o nosso Salvador, Yahushua Mashiach, irá tratar nestes últimos dias? Me responda só essa pergunta. Eu vou deixar o comentário em aberto para você me responder. Dependendo da resposta, eu vou ter prazer em responder. Agora, se falar abobrinha, meu amigo, eu não estou com tempo mais para ouvir bobagem. Entendeu? Não tenho tempo para ouvir besteira. O povo que aí está é, sem dúvida alguma, o povo do Altíssimo. E para a sua informação, que talvez não saiba, nós estamos vivendo o tempo do fim. Agora, se na sua cabeça não crê mais em tempo de fim, não crê mais em rapto, não crê mais em tribulação, não crê mais que o Altíssimo vai, então você está totalmente fora das Escrituras, não dá nem para conversar. Profeticamente falando, não há outro povo. O que existe no mundo é dispersão de Yahudi. Mas a única nação reconhecida no mundo inteiro, e vista, olhada pelos olhos do Altíssimo, é a nação de Yelchoru, que hoje existe em Israel. Bom, vou segurar aqui para não falar outras coisas, tá bom? Ficamos por aqui. Esse assunto é muito vasto. Eu me proponho a responder sem perder a nossa finalidade precípua, que é a divulgação da palavra pelo Espírito da Verdade. Até outra oportunidade, apenas um conselho. Deixa de ser menino, tá?